Rádio Geográfica, podcast de educação, ciência e cultura. Oi, comunidade geográfica, tudo bem? Aqui é a Pamela, conectada mais uma vez com a Rádio Geográfica. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente traz o segundo conteúdo da série sobre o mês das mulheres. Dessa vez, o episódio faz parte do programa Dicionário Geográfico. E para agregar esse episódio, a gente recebe ela, que é doutoranda em Geografia e militante do MST no estado de São Paulo, a querida Lisbeth Juca. A Lisbeth é a nossa convidada de hoje para nos explicar e nos ensinar um pouquinho mais sobre o tema da violência de gênero. Olá, saudações às e aos que nos ouvem. Sou Lisbeth, militante do MST, contribuo em tarefas relacionadas ao setor de gênero e na Escola Popular José Luxemburgo e atualmente sou estudante de doutorado em Geografia na Unesp de Presidente Prudente. Estou realizando um estudo sobre território em disputa no âmbito da luta camponesa em casos de Brasil e Peru. E atualmente estou realizando doutorado sanduíche na Argentina. Liz, é um prazer ter você com a gente hoje e seja muito bem-vinda. Para dialogar sobre a violência de gênero, o tema pautado de hoje, é importante considerar as particularidades das realidades nacionais, porque vão contribuir a mostrar a opressão e exploração e a pensar nas relações de dominação e emancipação que ocorrem nos diversos territórios e a desconstruir a visão de uma realidade heterogênea. O destaque das diferenças é também porque contribui a visualizar a história comum dos países da América Latina, enquanto seu passado de dominação colonial e presente nas relações de poder estrutural, enquanto interrelação que tem a questão de gênero com a condição da classe, raça e etnia. Mas o que é violência? Talvez, no geral, quando falamos de violência, qualquer um de nós saberia definir a partir de relatos próprios porque foram atingidos por alguma modalidade de violência, ou porque sabem de alguém que sofreu violência ou realizou algum ato de violência dentro do círculo familiar, de amizade, de vizinhança ou pelos meios de comunicação. Uma definição abrangente sobre violência também foi colocado pela Organização Mundial da Saúde. A violência seria uso intencional da força física ou poder, ameaçados ou reais contra si mesmo, contra outra pessoa, contra um grupo, contra uma comunidade e que resulte em grande probabilidade de ferimento, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação. Mas é importante também destacar outras considerações acerca da violência, por exemplo, leitura da Eliette Safiot, seu livro Gênero, Patriarcado e Violência, o entendimento da violência de uma perspectiva também popular, porque que resulta também de um processo de pesquisa dela, e que considera a violência como uma ruptura de qualquer forma da integridade da vida, integridade física, integridade psíquica, integridade sexual, integridade moral. Ela observa que apenas a psíquica e a moral situam-se na modalidade fora do palpável. E nessa pesquisa da Eliette Safiot é interessante destacar dois aspectos. O primeiro é que ela, através da pesquisa voltada para a violência doméstica, vai refutar a tese que vários cientistas tinham colocado ou determinado muitas vezes de que a vítima tinha grandes probabilidades de maltratar e de reproduzir a violência com outras, aquelas violências sofridas. Então ela vai refutar isso através de um estudo que ela realiza e que isso não é dessa maneira, né? Nem todas as vítimas, ou não é uma coisa, não é uma hipótese realmente provada, né? Por outro lado, também é interessante a colocação dela quando refere que a violência psíquica pode ser resultado de práticas de tortura, mas também destacando as razões de ordem
ordem política, né? A cárcere privada, embora não seja palpável de imediato, elas podem ter consequências gravíssimas, com efeitos que se desencadeiam tragicamente em suicídios e em outras práticas violentas, sim, quando esta violência ocorre de ordem política. Então, e quando a gente fala de violência de gênero, né, a partir dessas reflexões sobre violência, e esse termo gênero se refere a esse conjunto de características sociais que fazem com que sejamos compreendidas como mulheres, como homens, né? Essa heteronormatividade. Então, esse conjunto de características que vai passar também pela própria divisão social e sexual do trabalho, determinando o papel das mulheres e dos homens, vão influenciar nessa sobrecarga de trabalho nas mulheres, sobretudo nos afazeres domésticos e de cuidado, a comparação dos homens, por exemplo, né? Que ele ainda continua bastante presente no nosso cotidiano. Mas essa condição da perspectiva de gênero na nossa sociedade patriarcal atual, o gênero masculino principalmente é afirmado como superior ao feminino. E nessa construção, nessa afirmação, se utiliza muita violência contra grande parte das mulheres, meninas e LGBTs. Então, a violência de gênero, ela é destinada às mulheres, mas também a outros sujeitos que se identificam com características de feminilidade, como os homens gays que a gente também citou agora há pouco. Então, quando a gente vê as estatísticas sobre esse impacto das violências, né? Que obviamente, embora essas estatísticas não revelem o todo, essa materialidade da violência, porque muitas delas são invisibilizadas, são muito alarmantes. Por exemplo, em 2019, isso antes da pandemia, o Observatório de Igualdade de Gênero na América Latina e Comissão Econômica da América Latina e Caribe, a CEPAL, mostraram cifras de pelo menos de 3.287 mulheres foram assassinadas em 2018 e no Brasil especificamente foram contabilizados 1.206 desses casos de feminicídio. Isso anterior à pandemia, sendo o maior índice de mulheres negras e indígenas. E esses dados, de alguma forma, também nos levam a refletir sobre a equiparação relativa acerca do entendimento da violência de gênero, né? Porque ela estaria bastante interrelacionada com a questão étnico-racial, que começou no nosso continente principalmente pela colonização europeia e que ela está presente ainda no nosso cotidiano e de maneira estrutural, né? Então, essa questão da cisão humana acerca dos fenótipos dos corpos atravessa todo um processo histórico que, inclusive, a própria Silvia Federici, no seu livro Caliban e a Bruxa, ela vai destacar, inclusive, essa perseguição às mulheres que se tornaram alvo, inclusive, da caça bruxas, né? E essa caça bruxas que ocorreu na Europa, na Idade Média, mas que ela também se perpetuou no nosso continente, na América Latina, e que isto relaciona e aprofundiza essa violência a partir dos fenótipos dos corpos, marcas corporais, né, cores, que vão estar relacionadas também com a exploração do trabalho. E esta condição vai colocar em maior condição de vulnerabilidade as mulheres negras, as mulheres indígenas e as mulheres negras, que são as que não só ganham menos que as mulheres não ou as mulheres brancas, senão que as próprias condições de trabalho são as condições mais precárias e que muitas vezes as colocam na condição mais precária dentro das condições de trabalho, né? Essas condições de trabalho são reservadas para elas, socialmente construídas, né? Então, quando a gente fala
desta condição, a gente pode perceber socialmente que são as que ocupam trabalhos de serviço, como as trabalhadoras domésticas, né? E que vai expressar essa violência por outros mecanismos, né? Nesse caso, pela condição do trabalho. Vários exemplos a gente poderia citar aqui, mas com a pandemia no início de 2020, né? A primeira vítima da Covid foi uma empregada doméstica no Rio de Janeiro, ela negra, e que provavelmente foi contagiada pela patroa que foi viajar na Europa, e isso vai revelar, e outros casos que a gente também considera como emblemáticos, que foram aparecendo na mídia, perpassam por essa condição das mulheres negras que têm a continuar esse tipo de trabalho, colocando em risco a sua própria saúde, a sua própria vida e também as de seus familiares, porque dessa maneira garante essa condição social de condição de serviço, que as coloca em maior condição de condições precárias de trabalho. De maneira que quando a gente fala sobre a violência de gênero, a gente também a vincula com a violência doméstica, mas muitas vezes ela também é tratada como sinônimo de violência familiar, e também esses termos, né, que teoricamente englobam de alguma forma essa violência estrutural, essa violência institucional, mas também essa violência relacionada entre homens contra mulheres e mulheres contra homens, né? Quando a gente fala dessa questão de gênero, porque é um conceito aberto, mas nesse sistema patriarcal, como a gente comentou, é essa sobreposição do masculino sobre o feminino, e que está reafirmado pelas violências. Então, esse conceito da questão da violência de gênero, embora seja aberto, ele está atrelado a essa questão patriarcal, por essa condição que indica essa relação de dominação e exploração das mulheres pelos homens, né? Então, de maneira geral, seriam essas considerações sobre a questão da violência de gênero. E nisso é muito importante também colocar que são as mulheres do campo as mais invisibilizadas nesse processo, né? Se bem as estatísticas demonstram a quantidade numérica de feminicídios, a quantidade de denúncias por violência doméstica ou violência de gênero, elas não necessariamente têm essas mesmas condições, né? A gente pode falar das condições de grande conquista dentro do urbano, pelas próprias, o acesso a delegacias da mulher, não? Através da Lei Maria da Penha, que está vigente desde 2006, mas também aparecem como insuficiente no campo, que as mulheres não vão ter essas condições mínimas para elas realizar as denúncias, porque muitas vezes não tem um celular, por condições de difícil acesso e porque dentro dos próprios municípios não existe uma delegacia da mulher. Então, uma série de dificuldades que vão permear na própria invisibilidade dessas mulheres, portanto, da inviabilidade das denúncias, porque faltam políticas públicas que reforcem e busquem uma garantia da vida dessas mulheres no campo, e que perpassa não só essa violência intrafamiliar, não? Essa violência doméstica, mas também uma série de mecanismos discriminatórios dessas mulheres na cidade, né? Então, muitas delas não denunciam, muitas desses dados e dessas denúncias ficam subnotificadas e vai gerando essa condição que é não destacada enquanto a essa condição das mulheres, né? Falar sobre a violência de gênero e a violência doméstica é fundamental ainda nos dias de hoje,
muito necessário enquanto a enxergar o próprio aumento da violência nos países da América Latina e sobretudo no Brasil, onde está fundamentado por discurso político, por essa estrutura que reproduz esse discurso que recai na vida, no cotidiano das mulheres negras e indígenas, e no qual o próprio presidente expõe discursos de ódio a esses sujeitos e sujeitas que tem sido o principal alvo, né, dentro desse discurso, mas também as principais vítimas durante a Covid-19. E nesse sentido, e nessa nova realidade que a gente está vivenciando, a pandemia chega aos trabalhadores e às trabalhadoras do campo. Então, se a gente vê uma longa lista de casos dentro do urbano, dentro do campo, isso fica invisibilizado no sentido que tem especificidades que elas não são contabilizadas, como a gente tinha comentado. Dentro das estatísticas, as mulheres do campo, elas não estão dentro dessas estatísticas, tanto pela própria amplitude que trata a falar sobre o campo, mas também porque pela escassez de estruturas para elas realizarem as denúncias devidas, porque embora exista a Lei Maria da Penha, ela não atende à realidade das mulheres do campo e das florestas. Então, durante o início de 2020, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, vem trabalhando na campanha nacional Mulheres Sem Terra contra os Vírus e as Violências. Nessa campanha, que foi estruturada em 3 eixos para trabalhar sobre o tema das violências, diretamente com foco nas mulheres, para ampliar esse debate também às crianças, com os LGBTs, com os idosos e idosas, era para ampliar também um pouco além dessa violência física, que é a primeira que a gente enxerga, né? Sinal que implica também considerar questões da sobrecarga de trabalho doméstico. Nesse sentido, construir redes de solidariedade dentro de nossos assentamentos era um repensar também dessa sobrecarga de trabalho. A jornada desse trabalho acarreta em problemas que a gente não evidencia, não são palpáveis, mas que eles podem provocar adoecimento mental e também problemas físicos. E nesse sentido, as situações de a gente falar sobre as diversas formas de violência, a gente também questionar nossas próprias cotidianidades, né? A gente está construindo novas sociabilidades e a gente, dentro dos territórios, não é uma ilha dentro desse sistema patriarcalista, não está separada desse impacto dos discursos que o próprio presidente vinha incentivando. Então, é necessário pensar, sim, na condição das mulheres negras e indígenas dentro do Brasil e as variadas formas de violência que atingem as mulheres, que são as mais vulneráveis, como as do campo, e precisamente para avançar em políticas que levem em consideração tais realidades, né? Realidades além da urbana e também considerando a diversidade das mulheres do campo, as mulheres da agricultura familiar, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres da floresta, que são invisibilizadas nos dados, nas notificações e também abrir as possibilidades de atendimento que durante a pandemia foram agravadas essas situação de vulnerabilidade, tanto pela estrutura, a escassez de estrutura para elas realizarem as denúncias, mas também porque a falta de ações concretas, ela foi provocando também e provoca ainda frustrações na vida precarizada da classe trabalhadora, de maneira que a violência aflora, e com isso não quero dizer que a violência seja potencialmente e unicamente responsável dos indivíduos,
indivíduos, mas sendo que são as crianças e as mulheres as principais vítimas, mas que ela decorre de uma violência estrutural que perpassa desde o exercício do Estado até o espaço doméstico. Então, o que a gente considera como a escalaridade da violência, não somente também como de cima para baixo, né? A gente está falando de uma dimensionalidade dessas escalas, dessa multiescalaridade da violência que se perpetua dentro de nossas relações sociais. De tal maneira que, a partir do contexto, mas o MCT já vinha discutindo, pautando a questão da violência doméstica dentro dos nossos territórios, de assentamento e acampamentos, muito antes da pandemia, mas é a pandemia que vai demarcar a necessidade de construir alguns instrumentos e também de buscar alguns mecanismos legais para que possam ser adotados para o combate à violência doméstica. Não significa que deixaram de ser disponibilizados esses mecanismos legais de denúncia e demais, os que existem, né? Senão que eles se tornaram insuficientes enquanto a própria vida das mulheres no campo, e que evidenciava também essa fragilidade de determinadas políticas porque não atendem algumas especificidades ou muitas especificidades. E diante dessa crise, as mulheres do MCT, as mulheres desde o setor de gênero, propõem diferentes mecanismos de acordo às próprias realidades. Então, a rede de combate à violência doméstica, ela é uma ação importante, atrelada sim à campanha nacional das mulheres em terra contra os vírus e as violências, mas esta iniciativa, que nasce com o setor de gênero, ela é intersetorial, ou seja, outros setores também se somam nessa construção, se somam não só mulheres, mas também a gente a maioria são mulheres, né? A gente dialoga também com os companheiros, mas é um coletivo que se abre enquanto a pensar as próprias realidades dos territórios, né? Distância até as delegacias da mulher existe dentro dos municípios, se existe ou não existe, na verdade, né? Mas também a criar redes de advogados e advogadas populares, psicólogos e outros profissionais da saúde para atender essas situações emergenciais que referem à saúde física e mental. Mas também a gente busca, através disso, começamos a criar materiais para orientar e atender as vítimas de violência doméstica dentro das nossas áreas, e isso se dá a partir também do estímulo da reflexão do tema da violência e estratégias coletivas dentro de cada território. Então, a gente foi realizando materiais audiovisuais realizados por mulheres dentro dos territórios, áudios de maneira frequente, vídeos também, assim como panfletos que também foram colados dentro de áreas comunitárias, para a gente conseguir divulgar a rede de combate à violência doméstica, mas também a gente divulgar esses espaços do coletivo dos profissionais para divulgação das oficinas, de espaços de sociabilidade, embora, considerando a distância, esses encontros ocorreram de maneira virtual, e também os atendimentos também ocorreram de maneira virtual. Em alguns casos, esses profissionais derivavam atendimento ao local mais próximo da pessoa que estava precisando. Então, é uma série de ações que estavam relacionadas à rede e que elas continuam estando ativas, e que ela ampliou para atender não só a violência doméstica, mas também esse cuidado da militância e das famílias, de homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, LGBTs dentro das áreas, para uma forma de vincular esta questão da teoria e da prática da organização do MCT frente a essas formas de exploração e dominação que a gente vivencia no dia a dia, e sobretudo porque a gente, mediante as ações cotidianas, a gente possa transformar essas relações sociais, a gente possa romper com essa afirmação de que o corpo feminino tem um destino específico, e, além disso, a evidenciar a própria multiplicidade de cenários na qual o processo organizativo é muito necessário, contundente, para dar respostas a essa conjuntura estrutural
que o Brasil vivencia e que através da rede a gente possa também se desafiar a recolocar este tema que está também muito vinculado com o pensar e o fazer agroecologia, que vai além da gente pensar somente na produção com respeito à natureza, né? A esse pensamento ecológico, mas também a reestruturar as próprias relações sociais humanas e que através desses instrumentos a gente busca um território sem terra livre de violência. E nesse sentido, a gente vem pautando também através da rede, através das iniciativas nacionais do MST, que não existe produção saudável com relações doentes. A gente pauta isso, trabalha junto com a comunicação para esse combate à violência e dentro do alcance de toda a base do MST, incluindo dirigentes e militantes em todo esse processo, para a gente enfrentar essa conjuntura que atinge a todos nós e a proposta da construção da reforma agrária popular. Liz, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui na Rádio Geográfica. Foi muito, muito legal ter você com a gente aqui hoje. Agradeço o convite e espero que tenha contribuído ali no debate acerca da violência de gênero e violência doméstica e um pouco também para visibilizar este tipo de iniciativas e estratégias que estão se construindo desde os territórios da reforma agrária. Até uma próxima. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês, ouvintes. Logo estaremos de volta com novos temas e novos conteúdos. Os nossos arrobas estão aqui no card desse podcast para que vocês nos sigam e nos acompanhem em outras redes. E também se sintam à vontade para enviar sugestões, dúvidas, comentários, enfim, temas para novos conteúdos aqui da Rádio Geográfica. Se você gostou desse episódio, faz a boa e compartilha com um colega para ajudar a gente na divulgação. Um abraço e até a próxima! Obrigada por acompanhar a Rádio Geográfica. Siga nossas redes sociais.